mensagem de hoje que vem, poderiam dar um título, né? Agarre a Esperança, os 6 cabos da esperança, enfim. Pedi para que abram na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que é quase lá no final do Novo Testamento. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Talvez um título mais fácil, né? Agarrar a esperança. Agarre-se à esperança. Me coloca aqui, né? É bem facinho. Vamos lá. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa, ou epístola, depende da tradução. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Lindíssimo trecho bíblico, né? Santo Deus, obrigado mais uma vez, sempre, Pai. Obrigado pela beleza da Sua palavra, pela maravilha da Sua revelação, escrita há tanto tempo e trazida aqui nessa manhã pelo Seu próprio Espírito Santo, ó Deus. Mesmo que fala aqui através aqui do Seu servo, que agora me coloco como Seu filho e Seu servo, o mesmo Santo Espírito que está em cada pessoa que aqui está escutando, que esteja ouvindo, ó Pai, somente a Sua doce voz, trazendo consolação, trazendo força, trazendo esperança. Desde já nós lhe agradecemos, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos conduza através aqui da revelação e da explanação da Sua santa palavra. Anula aqui, ó Pai, todo conhecimento humano e somente o Seu Espírito Santo tem a vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se pegar aí o apóstolo Paulo, em versículos anteriores, ele estava tratando ali com o pessoal de Tessalônica, os tessalonicenses, que até estavam um pouco apavorados, né, acreditando que estavam de fato ali perto dos tempos do fim, por causa de apostasia, por causa do homem da iniquidade, por causa de muitos perdendo a esperança, abandonando a fé, por causa de tantos problemas. Então Paulo veio trabalhando com eles, né, nesses versículos anteriores ao trecho que nós lemos, e não é, nesse sentido não é diferente. Muitas vezes nós olhamos e sempre acreditamos, sim, estamos no tempo do fim, parece que estamos no tempo do fim. Uma coisa é certa, hoje, se o fim ainda não chegou, se o homem da iniquidade ainda não chegou, se ainda não se revelaram as maldades finais profetizadas há tanto tempo, uma coisa é certa, hoje estamos mais perto do que ontem, e hoje mais perto do que há quase aí, em torno de 2000 anos, quando isso aqui foi escrito. O fato é que a maldade ela se repete, o fato é que o inimigo não deixa de trabalhar o tempo inteiro. O inimigo trabalha o tempo todo, mas não se preocupe tanto com isso. Mantenha o foco no nosso Pai nos céus, porque Ele também trabalha o tempo inteiro. Jesus falou, né? Meu Pai trabalha sempre, eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora. E nós devemos nos agarrar à esperança. Por quê? É muito fácil você perder
perder o foco, abandonar, quando em tempos difíceis. Há quem diga, quando a pessoa está em dificuldade, é que ela se agarra à fé. Mas também ocorre o oposto. Porque quando nós, por algum engano, passamos a acreditar que estaremos imunes, sejam imunes à doença, sejam imunes a tentações, provações, sejam imunes a dificuldades diversas, sejam imunes a nós mesmos, quando nos deparamos com essas quedas, ou com essas aparentes quedas, ou com esses ataques que ocorrem na vida, pode acontecer que perca a fé. Quando olhamos para dentro das igrejas, quando olhamos para o nosso próprio povo, o povo de Deus, e às vezes em nosso irmão, em nossas irmãs, nós enxergamos algo que não é algo que gostaríamos de ver, ou não é algo que entendemos, ou que mesmo que o Espírito Santo nos revele, que não seja algo correto. Então é fácil dizer, olha, a coisa está decadente, a coisa está feia, para fazer parte disso é melhor não fazer parte de nada, eu vou para minha casa, eu vou ficar na minha. É muito fácil que isso aconteça também. Mas aqui Paulo, depois de tratar um pouco desse assunto, ele vem conduz para esses versículos que lemos, onde ele vai ressaltar ali alguns pontos para os quais nós devemos nos agarrar. E essa palavra se agarrar aqui é uma palavra que devemos enfatizar nessa manhã. Eu gostaria de enfatizar nesse agarrar, nesse segurar. Porque às vezes nós nos agarramos na coisa errada. Nos agarramos naquilo que não vai dar segurança. Tá? Você poderia colocar isso tanto num plano, num sentido espiritual, quanto num plano, num sentido também físico. Bom, se pensa canais de YouTube, né? Particularmente eu gosto de alguns canais. Tem um muito legalzinho, conta muitas histórias interessantes, chama Aviões e Músicas. A gente tem até camiseta. Comprei camiseta de youtuber, né? A gente gosta, honra o cara também, né? O cara se dispõe ali, claro que ele ganha uma graninha boa, né? Mas se dispõe ali a trazer tantas informações legais, honre também. Mas enfim, e são N histórias. Eu particularmente gosto de histórias aéreas, e ocasionalmente você se depara com histórias de acidentes. Não é o assunto que vou tratar aqui hoje, mas vou citar um exemplo, um muito rápido, e depois um segundo, um pouco mais extenso. E depois vamos voltar a trabalhar no texto, sobre isso de se agarrar, tá? Eu creio que alguns aqui vão lembrar, e outros vão saber porque já viram em algum momento. Lá no final dos anos 80, teve um avião que caiu na Amazônia, um voo da Varig, e foi num dia de um jogo que entrou para a história. Era um jogo da seleção, era Brasil e Chile, né? Em que um goleiro chamado Orras, que hoje é evangélico, hoje é nosso irmão, mas ele fez ali uma presepada no Maracanã, né? Vocês lembram disso? Quem tem isso na memória? Ele tirou, não era do seu tempo? Você já era nascida. Você já era nascida, era do seu tempo sim, você lembra? Sério? Comentou ontem? Olha isso! Já estava se preparando para a mensagem, né? Olha só, interessante. E é nosso irmão hoje, né? O Orras é nosso irmão. Alguém ali no Maracanã jogou um sinalizador, soltou um monte de fumaça, e ele tirou uma lâmina que estava escondida, né? Isso, dentro da luva, fez um corte na própria testa e quis melar o jogo, né? Catimbeiro, né? Nossos irmãos, com todo respeito, são catimbeiros mesmo, né? Mas ele pagou caro, viu? Ele foi banido do futebol. Ele foi banido. Banido. Pagou muito caro por isso, e o país dele, a seleção dele pagou muito caro por aquilo ali. Mas nem era esse assunto, mas foi nessa noite. Nesse momento, em cima da Amazônia, tinha um avião voando, né? Um avião da Varig, em que o piloto errou ali uma vírgula. Isso já daria uma mensagem. Uma vírgula entendida fora de lugar, né? O cara ali, ao invés de dizer um 0,27 grau, parece que ele viu um 0,027, certo? E é um voo que nunca chegou ao destino, né? Porque horas e horas depois, voando em cima da selva, ficou muito claro que não ia chegar a lugar nenhum. Entendeu? Então o avião acabou o combustível e caiu, né? Só uma curiosidade, o copiloto na hora da decolagem alertou que tinha algo errado.
O copiloto falou: tinha um erro ali. Aí o piloto respondeu: isso é sério? Sabe a diferença entre um pato e um copiloto? O piloto falou isso. Aí o copiloto disse que não. E o piloto respondeu: o pato voa. O pato voa e um copiloto não. E o cara ficou quieto. Quando o avião caiu, porque caiu e morreu um monte de gente, essa história é sensacional. Vi essa história no livro chamado Caixa Preta, de Ivan Santana. O copiloto que sobreviveu, o piloto também, quando botaram os pés no Rio de Janeiro, foram presos os dois. A vida dos dois acabou ali, né? Sobreviveram, mas acabou. O copiloto virou para o piloto e falou aquela frase desgraçada que você imagina qual é: eu avisei. Eu avisei. Isso daria outra mensagem. A humildade de aceitar um alerta, né? Mas nem é o tema para hoje. Quando esse avião estava prestes a cair, porque primeiro desligou a turbina de um lado, falta de combustível, e em seguida desligou a outra, e ao mesmo tempo apagaram-se as luzes, porque aí já não gerava mais energia. Você tem um relato dos sobreviventes de estar voando com um silêncio absoluto, que não tinha motor mais. Silêncio total e escuridão total em cima da Amazônia. E as comissárias de bordo falaram para as pessoas apenas prender o cinto e fazer aquele procedimento, né? De se dobrar. E um senhorzinho insistiu em ficar com uma maleta na mão. Ele insistiu em ficar com a maleta. Ele se agarrou a uma maleta. Mais na frente, na história, a gente vê o que tinha na maleta: dólares, cheias de dólares. Porque quando chegou o resgate, né, isso dias depois, uma história sensacional. Aquela maleta matou ele, porque na hora do impacto, a maleta subiu e quebrou aqui. Ele foi morto pela maleta. E os dólares estavam espalhados ali, né, o corpo dele já começando a apodrecer. Ele morreu pela maleta que ele segurou. Isso daria outra mensagem. No momento trágico, você se agarrar à coisa errada. Não é verdade? Ele morreu pela maleta. Os dólares não serviram para nada naquele momento. Não serviram para nada. Mas eu vou falar aqui de alguém que se agarrou a algo que é o que tinha disponível, né? E ali era a coisa certa. Isso para voltar, é bom contar histórias. Elas ensinam também. E que nem a mensagem de hoje, mas daria uma boa mensagem também. Eu anotei o nome dele, só lembro que era Harry, né? Harry Dempsey. Vocês podem procurar aí. Piloto americano, final dos anos 80. Eu acho que 2 anos antes desse evento lá na Amazônia. Pilotando, deu um barulho. Ele passou o controle do avião para o copiloto. Nesse caso ali, o copiloto voava, né? Acho que ele não pensava igual o brasileiro aqui, que o pato voa e o copiloto não. E foi lá atrás para ver o que era o barulho. Quando chegou lá atrás, o problema que tinha iniciado estava continuando, a porta se abriu, ele foi sugado para fora. Mas, no que a porta se abriu, era um desses aviões turbo-hélice, né? Um pedacinho de escada já armou também, que era para descer, e tinha um corrimão. O cara se agarrou a um pedaço do corrimão. Em voo, é sério, 1987, uma história sensacional e real. Ele se agarrou ali. O copiloto percebeu que algo erradíssimo estava havendo, porque viu que a coisa ali dentro do avião, né, bagunçou tudo. Acreditou que o piloto tinha ido pelos ares, literalmente. Estou fazendo a piada porque o cara sobreviveu, né? Senão não faria piada com a morte. E desviou o voo para um aeroporto mais próximo, o que não significa que seja muito perto. E queira ou não, você está a quilômetros de altitude, mas o piloto estava agarrado num corrimão. E pousou, consciente, alguns hematomas, né? Consciente. E uma dificuldade foi tirar a mão dele do corrimão. Não conseguia abrir as mãos. A mão do cara ficou trincada ali no corrimão. Não conseguiam tirar. Você vê que ele realmente se agarrou à vida. Se agarrou ao que tinha. Se agarrou ao que tinha e se sustentou. Não dá para imaginar em momentos de pavor, né? Absurdo.
sonhos absurdos. Isso daria uma outra mensagem, né? Porque às vezes na vida a gente parece que perdeu tudo, né? Ah, perdi tudo. Ah, tudo o quê? O principal você ainda tem, que é a vida. Você tem algo para se agarrar, né? E que isso daria outra mensagem, né? Se agarrou ao que tinha ali, sobreviveu. Sobreviveu. E quando estava fazendo essa mensagem, isso eu gosto das histórias, né? Eu vi que esse senhor ainda está vivo, viu? E tirou alguns dias, né? Você acha reportagens da época, ele dizendo que ia tirar alguns dias de folga para se refazer e depois voltou a trabalhar normalmente. Afinal, né? Quem não se machuca um pouquinho no trabalho, né? Às vezes um arranhão ou uma pancadinha, pode acontecer, né? Foi só isso. Mas veja, se agarrou firmemente a algo. Se agarrou a algo que estava ali disponível. E a força com que se agarra, e de certo isso é uma pessoa que não perdeu a fé e a esperança em poder sobreviver. Porque poderia perder a esperança, olhar e falou, já era nada, meu. Eu imagino como esse cara de fato se agarrou ali para sobreviver, para se manter, e se agarrou ao que tinha. Se bobear não estava nem vendo, né? Você imagina o vento ali, mas se agarrou. Parece até questão de fé mesmo, né? É a confiança naquilo que você não está vendo. E veja que aqui o apóstolo Paulo, ele nesse trecho todo, né, anterior, ele falando de dias difíceis, dias de apostasia, dias em que se abandona a esperança, a fé, dias em que a maldade impera, mas ele vem e vai nos dizer a nós, olha, agarrem-se aos ensinos, agarrem-se a essas tradições, não veja como mal sentido as tradições, tá? Porque aqui ela está colocada num bom sentido. Agarre-se aos ensinamentos que vocês tiveram, seja palavra a palavra ali, boca a boca que alguém lhes deu, seja por carta nossa, que agora, né, era carta escrita, mas você se agarra. Por que você se agarra? Porque através desses ensinamentos, você entende aqui, só para colocar nesse pequeno trecho, que pelo menos 6 cabos, ou 6 corrimãos, ou 6 barras de ferro, você tem para se segurar e poder ter a esperança e a dignidade, a confiança de prosseguir, ainda que todo o contexto bata ao contrário. E ele descreve que o primeiro, o amor de Deus que salva. O amor de Deus, lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 5. Efésios 2, de 4 a 5. Efésios 2, de 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então esse amor aqui não é nem aquele amor que é um amor aí para toda a humanidade, que faz o sol dele nascer, se pôr e a chuva cair sobre todo mundo. Está falando do amor de Deus que salva. O amor que salva. Então isso é uma primeira coisa, um primeiro cabo que a gente se agarra em dias difíceis, em dias de apostasia, em dias que temos que lutar contra nós mesmos. É se lembrar categoricamente do amor de Deus. Um primeiro cabo, uma primeira coisa para você se agarrar e se manter. O cabo do amor de Deus que te salvou. Um segundo cabo, uma segunda barra, que você não pode se esquecer jamais, porque o inimigo, não só ele tenta nos fazer esquecer, como fica tentando bater o contrário, de achar que não. É que você foi eleito, você foi escolhido, você foi escolhida. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em
poder, ó, isso daria outra mensagem, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. É uma segunda barra, um segundo cabo onde você pode, deve se agarrar sempre, é lembrar que Deus te escolheu primeiramente. Não foi uma escolha sua ir a Ele, mas Ele que veio a você primeiro. Então, você não pode jamais ter feito uma escolha errada, porque não é você que escolheu, Ele que escolheu. E a escolha dele é certa, justa, santa e perfeita. E Ele te escolheu, Ele sabe muito bem o porquê. E cabe a você receber esse presente de ter sido escolhida. Esse presente de ter sido escolhido. O presente de ter sido eleito. Aí todo mais a história. Isso aí é assunto para debater em escola bíblica ou em estudos. Nós fomos eleitos, você se agarra a isso. 1, ao amor de Deus que salva. 2, você é eleito, a eleição. Nada vai te tirar da presença de Deus. Menina dos olhos de Deus, nada irá tocar. Você não vai esquecer disso. Mesmo que tudo bata ao contrário. Mesmo que os ventos sejam todos os contrários, né? Mesmo que você se imagine como se estivesse agarrado a um pedaço de metal num avião, pendurado para fora. E pensar que já era, né? Já era nada. Tem algo a se segurar. E se tem algo, ainda há esperança. Se há vida, há esperança. Há esperança, há salvação, há poder. Não é só palavra, é poder. É poder. Terceiro, a santificação. Está lá nos versículos 13 e 14 que nós lemos do primeiro texto. Tá? Nos versos 13 e 14. Capítulo 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para o quê? Para a salvação, pela santificação. Então é o seguinte, a santificação ela é constante. Você não deve esquecer também que precisa estar o tempo inteiro aberto ao mover de Deus em sua vida, para que continue e seja sempre e constantemente santificado, para que seja glorificado, para que essa obra seja completada. Não é você que completa, não é você que se justifica, e ainda bem. Não estamos falando aqui de obras. Não estamos falando de obras, porque o próprio texto anterior diz pelo Espírito. Estamos falando de uma questão de espírito, uma questão espiritual. Que ela vai trazer reflexos em obras? Até vai, porque senão seria uma fé morta. Mas não é uma fé morta, então ela vai se refletir em obras. Mas não são as obras que se farão, mas pelo Espírito. E a santificação constante, sempre, sempre e sempre. Essa questão do Espírito é a quarta, né? Você precisa se lembrar, não é por obras, senão vai cair num legalismo, vai cair num ritualismo, certo? Vai achar, ao fim das contas, aquilo tudo que parece uma casca, uma aparência de humildade, de bondade, pode estar apenas encobrindo uma soberba de olha como eu sou bom, como sou santo, como sou bonzinho, dou alimento ao pobre, dou as esmolas, faço os rituais, cumpro ali os cronogramas. Estou dizendo que tudo isso sejam coisas erradas, são coisas corretas sim, mas a motivação dela precisa vir de dentro, e o que vem de dentro é aquilo que o Senhor te transformou para fazer. Então você faz porque foi primeiramente amado, eleito, salvo e está sendo santificado. E aí você faz as obras sim. Não são as obras que vão fazer uma engenharia reversa nisso tudo, certo? Não é a partir das obras que você vai ver o amor de Deus, mas as suas obras vão refletir o amor de Deus já agindo em muito tempo a sua vida. A quinta e sexta coisa são os chamados do próprio Deus que brota dentro de todo ser humano, e o chamado do Evangelho que nós precisamos todos
apegar a Ele. Precisamos diariamente de um exercício de memória. O Evangelho, que é tão simplesmente uma boa notícia para você. Uma boa notícia para todos os povos. Uma boa notícia para todas as pessoas, para o seu familiar, para o seu vizinho, para o seu coleguinha, até mesmo para os nossos desafetos. Uma boa notícia. Que não há razão para viver sem ter esperança. Porque Deus primeiramente amou. Primeiramente Ele amou. E Ele escolheu. E Ele santificou, justificou, e está glorificando a todos nós. Ele que nos mantém. E tudo isso vem através do Espírito dele. É pelo Espírito, não é por força, não é por obra. E que esse chamado de fé e esperança está contido no próprio chamado do Senhor em nossas vidas e no chamado do seu santo Evangelho. São cabos, são barras às quais nós nos agarramos. Porque todo o restante, se formos olhar, nós iremos cair. Ou iríamos. Sabe por que iríamos e não iremos? Que você é escolhido, amado, salvo, glorificado e santificado, e atende o chamado de Deus do Evangelho dia após dia. Então, ainda que pareça que esteja pendurado para fora de um avião, essas barrinhas aqui nos seguram. Até quando? Até o dia que o Senhor nos recolherá para Ele mesmo. Glórias a Deus por tudo. Só lhe deu glória. Amém. Senhor nosso Pai, graças te damos pela vida, pela segurança, pela esperança que transborda em nós dia após dia. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo, e que o Senhor reafirme em nossos corações um desejo sincero sempre de se apegar à sua palavra, se apegar aos ensinos, se apegar à fé e à esperança que provém do Senhor mesmo. Que o Senhor nos glorifique, nos santifique dia após dia e cada vez mais para a honra e glória do Senhor mesmo. Que a soberba jamais venha nos dominar ou tomar conta, Pai. E mais que a glória seja dada somente a Ti para sempre, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Passar a segunda parte, o pastor Rodrigo vai fazer a ceia, celebrar a ceia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está preparado para tomar a ceia do Senhor nesta manhã? Amém? Se falar que estamos 100% preparados, na verdade não estamos, né? A gente está buscando a cada dia mais agradar ao Senhor. E o momento da ceia é um momento muito especial, onde nós relembramos aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, que Jesus entregou aí a sua vida por cada um de nós, para que venhamos a ter uma vida abençoada. Então eu já te convido a abrir. Eu peguei um texto um pouquinho diferente do que a gente costuma ler, mas é também justamente falando sobre a ceia, que está lá no Evangelho de Lucas, é o capítulo de número 22, o versículo de número 17. Lucas 22, 17. Lucas 22, 17. Vamos ler aqui. Está ali no telão, que diz: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Então a gente pode ver aqui, através do Evangelho de Lucas, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus se estendeu para nós também realizarmos aqui o momento que estivermos aqui na terra, até a volta do Senhor, até a vinda do Senhor. É o momento de nós relembrarmos através do corpo e do sangue do Senhor, representado pelo símbolo aí do pão e do suco de uva. Amém? Já está aqui, os representantes aí, tanto o suco quanto o pão. E eu gosto sempre de orar, então peço que vocês estendam as suas mãos para que nós venhamos orar e abençoar aí, o pão e o suco. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, apresentamos a Ti, Senhor, ó Pai, o suco de uva, Pai, que representa o Seu sangue que foi derramado por cada um de nós, Pai. Senhor, que a partir desse momento não seja simplesmente um suco, Pai, mas que seja a representação viva do Seu sangue, Pai. Senhor, da mesma forma apresentamos a Ti esse pão sem fermento, Pai, que simboliza, Senhor, a Sua carne sem pecado, Pai. Que a partir do momento que nós comemos desse pão, Pai, que a nossa carne, Senhor, também possa ser renovada, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós venhamos a relembrar, Pai, tudo que o Senhor fez por nós, Pai. O sacrifício, Pai, que o Senhor fez ao nosso favor, mesmo o Senhor não merecendo, Pai, mas o Senhor realizou porque existia um propósito, Pai, nisso tudo, Pai. Por isso nós te agradecemos, nós abençoamos, Pai, tudo isso, Senhor, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Peço para a irmã Helena, já serviu os irmãos, amém? Aleluias, amém? Todos pegaram aí? Amém, glória a Deus por isso. Então, como lemos aqui em Lucas 22:19, declara, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Amém? Então todos juntos comemos do pão. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Poder compartilhar, Senhor, ó Pai, do pão, Senhor. Oh Deus, que neste momento, Senhor, o Senhor possa fortalecer, Senhor, ó Pai, a nossa carne, Senhor. Que o Senhor possa realmente nos dar força para irmos além, irmos adiante, Pai. Que o Senhor possa renovar, Senhor, nos dando saúde, Senhor. Nos dando, Senhor, força, Senhor, para caminharmos, Senhor, para estarmos firmes e fortalecidos em Ti, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O próximo versículo declara, versículo de número 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Então todos juntos tomemos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos e te glorificamos, Pai, porque estamos aqui diante da Sua presença nesta manhã, Pai. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Pai, desde já te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Pai, porque nós queremos a cada dia mais, Senhor, estarmos prontos e preparados, Pai, para realmente viver a eternidade contigo, Pai. Por isso fazemos isso, Senhor, relembrando, Pai, como um memorial, Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos a cada dia, Senhor, estarmos lembrando, relembrando, Pai, tudo aquilo que o Senhor realizou pelas nossas vidas, Senhor, nos dando a oportunidade de ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida, Senhor, de paz, de alegria, de saúde, Pai. Por isso estamos aqui te agradecendo, te glorificando e exaltando o Seu santo e precioso nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.